Galera da Brisa, buenas, como estão? Vamos ver hoje aqui nessa leitura por que é que você não consegue esquecer essa pessoa e se ainda tem um futuro para essa conexão para vocês. Vamos ver o que vem acontecendo, de que forma o fato de você não ter esquecido, isso está ainda te servindo, por que essa conexão veio para você, o que está no campo de vocês ainda, conectando uma pessoa a outra, as tendências e também como trabalhar a sua luz, a sua consciência para que as coisas possam fluir de uma melhor maneira, tá bom? Vamos escolher então aqui entre a opção número 1, o Shiva, número 2, Jesus e número 3, a Mãe Maria. Eu encontro vocês na opção escolhida. Vou começar aqui com o Shiva. Então vamos lá. Enquanto eu vou embaralhando, vocês respirem fundo, abre espaço aí no coração, no corpo, na cabeça, para poder receber as mensagens que estão prontas para subir para sua consciência, independente de serem as mensagens que você espera ouvir ou gostaria de ouvir. Tá? É assim que eu leio. E essa leitura, ela também é uma amostra do que acontece no meu atendimento particular com a leitura venusiana, que é um estudo de como está o campo de cada uma das pessoas envolvidas através de uma leitura das entrelinhas, do que organiza a sua forma de pensar, de agir, de sentir em relação a essa pessoa, e como que você entender isso ajuda a você se posicionar de uma maneira mais clara na sua conexão a favor de você mesmo, assim, que você possa alcançar o que você busca, não só com o seu desejo, mas também com aquilo que está alinhado com o seu crescimento e com o seu momento. Então, se por acaso essa leitura aqui fizer sentido para você e você sentir de fazer um atendimento comigo, tem o meu contato aí no descritivo do vídeo, tá bom? Vamos lá. Vamos ver aqui primeiro um pouquinho dessa história, do que aconteceu entre vocês. Não é uma conexão muito recente, então se por acaso você acabou de conhecer essa pessoa e já está passando por uma treta, essa não é a sua leitura, tá? Essa é uma conexão que já tem mais tempo e que já tem também um histórico, tá? De pessoas que já estiveram juntas e que se separaram e que possivelmente se separaram porque as coisas ficaram confusas a respeito de se ainda fazia sentido ou não estarem juntas, tá? O que cada um estava buscando afinal nessa dinâmica, nessa conexão. E de alguma forma essa história aqui, ela foi um convite de amadurecimento, de crescimento para cada uma das pessoas envolvidas, no ponto de que se a estrutura que já tinha se construído, o que eu escuto aqui é se ela ainda tinha algo para oferecer, tá? Então, possivelmente, vocês, inclusive, podem ter conseguido aqui sair dessa dinâmica, dessa relação, muito de boa, sem muito drama. Só que alguma coisa ficou nesse sentido, né? Tipo, tá, eu achei que pudesse ser outra coisa, achei que pudesse ter um outro caminho para mim. Talvez a pessoa que estava com vocês tenha se questionado sobre isso, sobre o que preenchia o coração. Talvez não tivesse mais aquele momento inicial de um pajem de copas, das trocas, da empolgação, tenha já entrado a conjugalidade, as coisas tenham ficado meio mornas, e aí
tenha havido esse questionamento, mas não necessariamente só isso ou isso, né? Mas foi uma dinâmica que veio para vocês, para trazer um crescimento e para fazer vocês se questionarem, perceberem o que faz sentido para vocês no amor, no relacionamento e até mesmo para quebra de paradigmas do que vocês pensavam que fosse ser a segurança numa relação, tá? Vamos ver aqui agora o porquê que você não esqueceu essa pessoa, não esquece essa pessoa. De alguma forma, tem uma sensação aqui de que existe muito aprendizado quando vocês estão juntos, juntas. De que tem uma coisa que é sagrada nisso aqui. E de que existe um puxão, um magnetismo, essa sensação de que ainda tem algo para se viver. A intuição fala alto aqui. Você pode estar comparando essa pessoa a outras pessoas com quem você se envolveu desde que vocês se afastaram e essa pessoa também. E não é uma comparação apenas racional, pela lógica de que isso é bom, isso é ruim, com ela eu vivia de uma forma, com ele eu vivia de outra forma, mas de como que o coração fica e do quanto que expande e de como que engrandece, de como foi engrandecedor estar com essa pessoa aqui do passado de vocês. Você sente que essa pessoa tem uma conexão de alma com você. Você tem uma conexão de alma com ela. Alguns, inclusive, chamam essa conexão de chamas gêmeas. E ainda sentem que tem mais para viver e que tem para viver essa união do espírito aqui na Terra com essa pessoa. Tá? Eu vou olhar a nível da sua travessia de alma o que essa conexão trouxe para você, por que ela foi tão marcante, tão importante, a ponto de ser inesquecível. Gente, eu espero que o barulho da rua não esteja tão alto quanto está para mim. Ó, para que você... Essa conexão veio e ela é inesquecível porque ela com certeza que pode... Com certeza é foda, né? Mas porque ela possivelmente, tá dando para muitas pessoas, não tá nem quando eu leio no particular eu falo com certeza. Não sei se alguém ao ouvir isso aqui vai sentir que foi uma confirmação. E por isso veio a palavra certeza, né? De que essa conexão ela veio como veio e é inesquecível porque faz com que você consiga olhar para a sua história e para a sua história familiar e ancestral, na forma como as pessoas se relacionavam e que a partir de repetições, né, muito possivelmente, e que repetições de padrões do que foi vivido já na família e que acaba sendo vivido por você e talvez até para essa pessoa também, para que, tendo essa consciência, fizesse essa investigação, e isso é uma investigação bem psicológica mesmo, algumas pessoas até hoje em dia trabalham isso na constelação familiar, mas tradicionalmente muito, tanto em buscas e ativações que vem do transcendental, do espiritual, por conta dessas conexões, começa a querer pensar, fazer muitos porquês, né? Essa conexão te trouxe aqui muitos porquês, saber muitos porquês. Por que isso acontece assim? Por que a família e o jeito dessa pessoa é assado? Por que o meu é assim? Enfim. E ela acaba sendo inesquecível porque é uma porta para essa tomada de consciência, para a libertação
da repetição e para que se possa escrever novas histórias aqui, a sua própria história a partir da sua própria experiência, tá? Vamos ver aqui o que está acontecendo nessa conexão que você não está vendo, a nível energético mesmo, como que as coisas estão se organizando. Eu acredito que ambas as pessoas envolvidas aqui aprenderam algo relacionado a se maternar, a cuidar melhor de si, a dar para si aquilo que se busca no outro. Tomara que a leitura não esteja ficando muito... Deixa eu melhorar esse enquadro aqui. Muito tremida, né? Porque eu tô mexendo na mesa. Bom, pelo menos sem foco não tá. Deixa eu ver se eu consigo ler em pé. Acho que sim. Deixa o Shiva aqui, daqui a pouco ele volta. Eu vim pro lado de fora e a minha gata ficou do lado de dentro. Ela tá na janela do lado de dentro, puxando a cortina, pedindo pra eu abrir. Ou seja, pode ser que essa pessoa esteja... sinta que essa pessoa permanece também conectada a você, que de vez em quando ela olha para... busca se tem informações de você, você busca ter informações dela de uma forma discreta, não escancarada, não são aquelas pessoas que continuam se seguindo nas mídias sociais, são aquelas pessoas que, eu não sei nem se, não diria nem que tem perfis fakes, mas que de vez em quando tem vontade de acompanhar a vida uma da outra e encontram um jeito para. E não a partir de um espaço da curiosidade do cotidiano, de saber assim como é que tá essa pessoa, se a vida dela seguiu ou não, mas porque vem guiado por algum aspecto da própria intuição, né, desse misticismo do gato. Mas vamos lá, o que está sendo trabalhado aqui nessa conexão, acredito que ambos estão aprendendo a se maternar, a cuidar de si, a cuidar dos próprios projetos, a buscar a sua independência e inclusive a sua prosperidade financeira, a reconhecer o valor, como disse aqui, dessa parceria que vocês têm, da harmonia que traz, da paz que traz, que o amor, aqui no papo eu senti muito essa conexão com esse colar, com o coração, né, da comparação pelo coração, e de que não existe outra pessoa que ocupe um espaço parecido com o que você ocupa no coração dela e ela no seu, tá? E eu acredito que também vocês estejam tendo, ambas as pessoas envolvidas aqui, um olhar mais generoso, mais extensivo em relação à dinâmica que vocês viveram no passado. E que tenham, de alguma forma, passado por uma experiência de revisitar o seu próprio valor e de valorizar o outro. Eu escuto don't take for granted, que é não ser leviano com o que o outro representava para si, assim, sabe? Nesse lugar aqui do 7 de copas, de talvez não é que essa pessoa não tenha gostado de você, nem você dessa pessoa, mas que talvez não se tenha reconhecido não se tenha tido a dimensão do quanto que emocionalmente era essa pessoa que faz você se sentir feliz, e que você é a pessoa que faz ela se sentir feliz naquele lugar que aquele lugar pueril, aquele lugar do sonho, sabe? De como que a pessoa imaginou que o amor fosse ser, e que você é a pessoa que chega mais perto disso, e essa pessoa é para você a pessoa que chega mais perto disso, mas para além da fantasia, mas num lugar mesmo de perceber que me vem a expressão eu era feliz e não sabia, tá? Vamos ver quais são as tendências futuras para essa conexão a partir desse momento.
Parece que ainda precisa acontecer um posicionamento interno dentro de cada um. Talvez para além de uma teimosia, talvez para além da sensação, a integração e o entendimento disso que a gente está falando aqui, do porquê que eu não consigo esquecer essa pessoa. E de... o que eu entendo aqui dessa tendência é que ainda existe, antes de qualquer ação acontecer entre vocês, ambos precisam entender melhor tudo isso que eu trouxe aqui, a nível desse aprofundamento do cuidar de si, do valor do outro, do próprio valor, de lidar com essas questões, de se libertar de padrões ancestrais, de crenças, da forma como se posiciona, de conseguir também cortar outros caminhos que se possam ter se desenrolado, ou outras dinâmicas, outras relações, outras pessoas que estejam envolvidas. Porque ainda não foi visto tudo que é preciso se ver, se entender, integrar. Acho que a palavra é integrar. Então a tendência é que se faça esse percurso interno para conseguir então se posicionarem um em relação ao outro com clareza, porque é como se ambos aqui sentissem que vocês estão conectados inevitavelmente e que ainda tem algo para acontecer. Não agora, mas que isso vai se manifestar, isso vai aparecer para vocês, como se vocês vissem que é talvez num futuro, em algum momento. E é preciso vencer aqui alguns medos que podem estar relacionados à segurança, por exemplo, achar que um relacionamento que está muito estável, por exemplo, é morno, é chato, é sem graça, está faltando alguma coisa, então talvez tenha que buscar em outro lugar, entende? É uma das suposições do que ainda pode vir a ser investigada, mas, enfim, é muito particular de cada um, tá? Como você pode trabalhar a sua luz hoje para que as coisas fluam? Tá aqui confiar nesse sentimento que, até mesmo nisso, no fato de que eu não consigo esquecer essa pessoa no porquê, isso que vem, que te futuca, usar isso a seu favor para ter essa investigação, para obter essas respostas, mas não só de uma forma em que alguém te dê essa resposta pronta, mas que você construa uma ponte da sua própria narrativa em relação ao seu passado com o seu presente e o seu futuro. O que você viveu até aqui, o que você está vivendo, o que você gostaria de viver, para poder romper com padrões que não servem mais. Vê que tem essa imagem da escuridão aqui e da luz, alcançar esse espaço aqui para poder enxergar exatamente o que se quer, qual é o valor das coisas, para aí sim poder se posicionar com... Como é a palavra? Não é a firmeza, mas, e nem clareza, é com... Começa com A. Assertividade, tá? Shiva, ele vem aqui trabalhando no seu campo, junto a si, para que aconteça essa transcendência, para que você se erga, para que você honre a sua força interna, para que você perceba os passos que você vem dando na relação da sua própria trajetória, na sua vida amorosa, no que você vem vivendo até aqui, e que você... Shiva, ele é muito bom para fazer romper paradigmas e para dar movimentação a passos estagnados ou pessoas que estão presas a um mesmo ponto. E ele propõe movimento, ele propõe dança, ele propõe... Tá vendo essa serpente aqui no pescoço? Ouvir a voz interior, a ascensão da consciência, se conectar com a própria intuição e com a própria sabedoria.
receber também, se colocar disponível para ouvir essa guiança que foi proposta, que essa dinâmica trouxe para você, de poder mergulhar mais fundo para viver algo diferente do que foi vivido até aqui, e não só viver o diferente pelo diferente, mas viver o diferente em busca da satisfação emocional, do preenchimento emocional, talvez para além da expectativa de que o outro traga esse preenchimento, entendendo que o outro, ele é uma pessoa que vai partilhar com você do próprio bem-estar, do seu bem-estar a nível emocional, tá? É isso. Se essa leitura fez um sentido para você, se quiser deixar o seu like, compartilhar, comentário, ou vir fazer uma leitura na energia só de vocês, para a gente aprofundar e ver mais coisas, trazer mensagens dessa pessoa para você, é só me mandar uma mensagem, tá bom? Até a próxima. Oi, você que escolheu a opção número 2. Vamos ver aqui por que você não consegue tirar essa pessoa da sua cabeça, tá? Essa leitura é um estudo das entrelinhas, né? Um aprofundamento. É o que eu costumo fazer nas minhas leituras particulares. Eu faço esse aprofundamento do seu campo, no campo da pessoa, o que está por trás, né? O que sustenta, inclusive, os pensamentos, os sentimentos, a forma como vocês estão interagindo um com o outro, uma com a outra, e como melhor agir a partir dessa consciência, vendo as tendências, vendo também o lado da sombra, né, os possíveis bloqueios, e de uma forma mais completa, né? Sendo uma leitura particular. Então, se vocês sentirem, se essa leitura ressoar, se sentirem de vir fazer um atendimento, é só acessar o meu link aí no descritivo do vídeo, tá? Vamos ver aqui. Primeiro, o que aconteceu recentemente na dinâmica de vocês, que é mais importante de saber sobre essa dinâmica. Sentiram-se manipuladas, usadas, que essa pessoa te usou. Você tinha a sensação de que essa pessoa aqui mexeu com você profundamente no lugar da sua alma, mas que isso trouxe muitos conflitos. E isso fez com que você e essa pessoa aqui tivessem que lidar com mudanças, com gatilhos. Algumas pessoas podem estar aqui chamando essa conexão de uma conexão de chamas gêmeas. Podem estar até, inclusive, se sentindo enganadas pelo universo, manipuladas pelo mistério. Por que disso? Aqui teve briga. Assim, se não foi uma briga feia, teve já discussão por conta de uns debates, assim, sabe, já mais... Eu escuto, você não me entende, mas você não me entende, não foi isso que eu quis dizer. E vejo mãos gesticulando muito aqui. Pessoas com pontos de vista diferentes. E uma pessoa mais na defensiva. A pessoa mais eu acredito que seja a pessoa com que vocês estavam se relacionando mais na defensiva, e você tentando explicar para ela, mas você não tá entendendo o que eu tô falando, não é isso que eu tô querendo dizer. Então, algo que parecia muito mágico ficou muito mal resolvido.
E aquela expectativa de uma união e do movimento de que acho que agora sim, agora encontrei a pessoa, agora as coisas vão acontecer, foi muito frustrada. E um caminho que possivelmente vocês achavam que era de libertação, acabou deixando vocês. Eu escuto assim meio que na sensação do vácuo, e não é no vácuo, não necessariamente sem comunicação, mas no vácuo de ficar sem o entendimento da coisa. Vamos ver aqui por quê que você não consegue esquecer essa pessoa. Isso aqui já conta um pouco, né, desse porquê, mas vamos ver especificamente. Ela já estava no fundo do baralho, a força, né? Esse aspecto de se sentir, pensar, essa conexão de uma forma muito especial, muito transcendental, de algo que é inexplicável, de algo que você não consegue controlar, de algo que é mais forte que você, de algo que inclusive pode ter vindo para te ensinar a domar os seus instintos, a refletir aqui sobre a forma como você se posiciona, a partir de que lugar você se posiciona. É do seu medo de ficar só, da sua expectativa de que as coisas aconteçam do seu jeito, tá? E aqui vocês podem sentir que, mesmo sendo muito diferentes, uma pessoa da outra, existe uma conexão que transcende isso. Você sente que você é a pessoa para a sua pessoa, que ela é a sua pessoa, que ninguém se compara. E essa conexão, ela veio quebrar também. Você não esquece, porque de alguma forma essa conexão fez com que você também pudesse, e faz, né, com que você possa ter sentido que você não foi a pessoa escolhida, e isso é praticamente inadmissível em algum sentido, de tipo, como que essa pessoa não enxerga que a gente foi feita um para o outro, um para outra. E também você não esquece, possivelmente, porque tem uma questão aqui do orgulho, que pode estar relacionado com isso, assim, de que, não, mas eu, não, mas, sabe, não é possível. Não é possível que eu esteja errado, errada sobre como eu me sinto em relação a essa pessoa, o que eu intuo. Como que algo que é tão forte pode ser tão frágil. Como que algo que é tão bonito pode desestruturar tanto. Por que é tão difícil? Um dos fatores é por que é tão difícil e por que essa conexão não vai para frente. Por que eu estou sendo negado de viver tudo que eu gostaria de viver com essa pessoa. Porquês, né? Será que a minha intuição estava errada esse tempo todo? Não é possível que eu tenha errado. O que isso quer me dizer? Tem 2 raios aqui, tem uma sensação de que a espiritualidade trouxe isso. E o que você faz com isso? Um dos porquês, né, de não conseguir se esquecer é o que eu faço com isso? Por que isso veio de uma forma tão avassaladora? Por que eu me sinto tão conectada com essa pessoa? Por que eu não consigo ter mais paz? Por que isso me deixa tão ansiosa? O 8 e o 9 de espadas, né? Por quê? O que tem? O que acontece? Eu não consigo entender aonde que a coisa desandou. Talvez questões em relação à comunicação. Essa pessoa não conseguir entender o que você fala. Você não, como se vocês não falassem a mesma língua. No sentimento, ele é muito claro. E o que parecia que ia ser muito estável e com quem parecia que se ia construir uma família.
que essa é a pessoa do seu coração, essa pessoa também tem um reconhecimento de você ser a pessoa do coração dela. Esse lugar de que vocês se encontrarem e agora... agora não preciso mais me preocupar, a gente se encontrou, as coisas vão fluir. Mas como assim não? Como assim não? Como assim não? E essa conexão aqui, ela pode ter vindo para... Enfim, vamos ver aqui, antes de eu falar. A nível da travessia de alma, porque você não consegue esquecer essa pessoa. O que essa conexão trouxe de tão importante, de tão grandioso para si? Ó, essa sensação, essa intuição, esse ideal de ser uma pessoa, um encontro de alma gêmea, de chama gêmea, e da potência do transcendental, da força da conexão, da quantidade de insights que você tem, da quantidade de paradigmas que são quebrados, de revisão de valores, de sensação de, inclusive, estar mais apropriada dos seus, vou colocar aqui, dons, sabe? O que fazer com tudo isso? Essa conexão, ela pode ter trazido a percepção para si do quão empata você é, do quão antena você é, quão sensível, e você não esquece porque de alguma forma você viveu isso muito no etérico, no plano da quinta dimensão ou sexta, enfim, do transcendental, no lugar do espiritual, e se frustra porque as coisas não ancoraram aqui, e porque pode ter um questionamento de que será que eu estava muito errada, diante de tudo que eu senti ou do que eu estou sentindo. Então essa é uma forma de pensamento, questionamento que faz vocês ainda não conseguirem esquecer essa pessoa, não que vocês tenham que esquecer essa pessoa, né, mas que tá sendo uma das tônicas, e sendo pessoas aqui possivelmente que tentaram, inclusive, que em algum momento buscaram manifestar isso na vida de vocês, seja de uma forma ativa ou de uma forma passiva. São pessoas que já caminham nessa... Como eu posso colocar? Nessa linha de pensamento e sentimento do espiritual, que já idealizavam parceiro, alma gêmea, chama gêmea, fez isso acontecer, e quando teve esse encontro, essa coisa inesquecível, trouxe tanto conflito, tanto sofrimento. E talvez tenham sido pessoas aqui, eu entendo muito pouco dos doshas, né? Mas a pessoa que é muito, eu acho que é Pitta, Vata Pitta, eu acho, muito mental, do elemento do ar e do fogo, e que as coisas e as intuições são um convite para que sejam colocadas ao seu próprio favor, e a favor dessa conexão, a favor da sua experiência aqui terrena, de uma forma mais ancorada. Então pode ser que essa conexão tenha te trazido para viver a vida material, e menos isso aqui talvez não seja algo que tome tanto a sua libido, o seu tempo, os seus pensamentos. O seu foco tenha sido muito buscar uma conexão de alma para se sentir aqui mais pertencente ao mundo, vou colocar dessa forma. E pode ser que essa conexão tenha vindo para você poder conseguir se ancorar os seus... compreender melhor aqui uma clareaudiência, uma clarividência, a intuição, como você pode fazer uma leitura corporal, esse lugar do empata, da hipersensibilidade. E você não esquece, por isso ter ativado muito, pode ser que essa conexão tenha ativado muito tudo isso que veio do transcendental, e aí você fica aqui com a sensação de que, porra, veio tudo isso e eu... Então, quer dizer, aí vem um questionamento ainda maior, né? Que eu estava errado o tempo inteiro? Que eu estava errado?
eu não tenho dom por nenhuma. Eu tô escutando muitos palavrões. Ai, gente. Vamos ver aqui o que está acontecendo nessa conexão e que não está sendo vista. Vendo sutil o que está acontecendo. Vieram os 3 5 já aqui, né? 5 de ouro, 5 de pau, 5 de copas. Faltou só os 5 de espadas da autossabotagem. Mas ele está implícito aqui. Vocês ainda estão num espaço de lamentação, né? Dessa perda. Mas na busca do reconhecimento de que, independente do que aconteceu, o amor foi recíproco. E de que é possível sim, é necessário sim, confiar na sua intuição, ter compaixão por si, pela experiência. Se foi difícil, buscar a compreensão do porquê foi difícil, mas mais do que a compreensão também, o lugar do perdão. E o perdão, ele vem nisso de compreender. Eu falei isso em algum vídeo. Perdão, para mim, né, no meu entendimento, perdão não é uma coisa mágica. Agora eu escolho te perdoar e te libero e me liberto. Ele até pode partir dessa intenção, mas acredito que o perdão acontece quando a gente alcança a consciência de que no momento em que a gente viveu isso aqui, o caos, as discussões, as decepções, as dificuldades, a gente estava vivendo o que a gente conseguia viver. A partir da compreensão que a gente tinha de si, do outro, das nossas expectativas. E aí, quando se percebe isso, é mais fácil conseguir se perdoar, perdoar o outro, perdoar a situação, perdoar até mesmo o espiritual aqui. E entrar num espaço interno de compaixão e de deixar fluir a mágoa que pode ter ficado aqui, a mágoa que não foi devidamente endereçada, né? A gente, quando tá muito magoado, muitas vezes fala, foda-se, vida que segue. Ou foda-se, ele que é uma imbecil, ela que é uma imbecil, não entende o que eu falo mesmo, não posso fazer nada. E não tem nada de errado em fazer isso, mas o que tá ali, o conteúdo que tá ali, ó, encroado por trás disso, não encontrou um espaço de acolhimento. Então, acredito que ambas as pessoas aqui carregam essa insatisfação, essa tristeza e buscam deixar as coisas fluírem. Deixa eu ver aqui. Tendências que pode vir a acontecer entre vocês, de acordo com as energias presentes. Fechamento de um ciclo. Vendo? Endereçar. Acho que essa questão do perdão aqui é interessante. Olha só. Gente, tô falando do perdão. Eu juro que eu não tinha lido. Pode até ter ficado impresso aqui já, né, no meu subconsciente. Essa questão dessa carta falar sobre o perdão. Mas eu não li. E aí o mundo, quando eu olhei para o mundo, eu vi isso, né? Você está num caminho, uma jornada de travessia de luz, de amor, de perdão. Cura em relação à linhagem paterna também é possível nesse momento. Para algumas pessoas, inclusive, para quem veio no vídeo anterior, se interessou pelo que eu falei do conteúdo do Cavalier, sobre transformação, sobre transmutação, para quem escolheu a opção da Kali especificamente, né, que foi por onde eu falei sobre ele, sobre o símbolo do trabalho dele ser a caveira. Ele fala sobre Cristo também, da inspiração que ele tem na história de Cristo como referência de mudança de paradigma na consciência do ser humano.
E alguém específico que tem essa conexão e tenha uma atração pela história de Cristo e vai ter muito entendimento lendo a seção dessas informações do livro do Cavaleiro do Paradigma do Sentido. E isso muito possivelmente tem a ver com a quebra de crenças também aqui sobre o que é uma relação de alma gêmea, chama gêmea, sobre questões de pertencimento, sobre a forma, mas principalmente aqui sobre a forma de amar, de ser amado, de se comunicar, de qual é o espaço que se comunica, se é da inteireza ou se é da escassez. Tem muita coisa aqui. Mas tá por vir para acontecer encerrar esse ciclo aqui a partir de uma nova perspectiva que tem a ver com essa liberação, com esse perdão, a partir da tomada da consciência. Ó, tomada da consciência, e aí vem o pendurado, que é enxergar as coisas como através de uma outra perspectiva. E aí vem movimentação. E possivelmente você vai sentir essa movimentação antes nesse seu próprio campo sutil, e pode ser um convite a voltar a confiar na intuição. Ó, tá isso aqui, intuição, fluxo, né? Que é a próxima pergunta. O que fazer para como é que eu escrevi aqui? Como trabalhar a sua luz para que as coisas fluam. Tem uma tendência de movimentação aqui, de sair do espaço de que essa conexão foi sacrificada, mas trabalhar, acho que ambas as pessoas aqui envolvidas vão alcançar uma compreensão dessa dinâmica de vocês através de um outro prisma. E de que existe uma parceria aqui e planos a serem desenvolvidos. E aqui no fundo, ó, o 10 de ouros, a estabilidade, eu acho que esse paradigma, essa mudança de paradigma do que se espera do amor e de um relacionamento, ambas as pessoas aqui estão passando e querem poder ter uma oportunidade uma com a outra de viver isso. A partir, tá vendo esse 2 de paus aqui, ó? A partir dessa guiança que veio do próprio espírito, da própria jornada, muito espiritual, né, de ter trazido muitas perguntas, muitos questionamentos, toda essa quebra de paradigma e tal, e de como que estrutura, de como que se vive aqui sentado num sofá, isso, mas alinhada com o seu ser essencial, a partir do seu processo de individuação, de integração. E, gente, é muito assim que eu trabalho, buscando ler as entrelinhas mesmo, e nesse aprofundamento, nesse grau de aprofundamento, nas leituras particulares, é isso que vocês recebem, só que com mais guianças oraculares que eu puxo, com mensagens da pessoa. A gente também vê mais bloqueios. Se você sentiu que isso fez sentido para você e quiser um atendimento, me manda uma mensagem, tá bom? Tem o meu contato aí no descritivo do vídeo. Como você trabalha pro fluxo dessa conexão, ó, acessando a sua sabedoria interna, a sabedoria que está disponível no universo, buscar retomar um espaço aqui de confiança naquilo que se sente, no que se viu, no que sentiu, no que se ouviu, no que viveu. Para quem se identifica com a caixa, né? Nesses registros, confiar de que se está recebendo a guiança interna desde sempre, né? Até mesmo em relação a ter manifestado isso na sua vida, no lugar do propósito de tudo isso, de restabelecer aqui uma confiança no divino também, de que as guianças que você recebeu até aqui foram divinamente guiadas, de que não se foi enganada, e sair de um espaço de confusão aqui para ir em direção à sua própria travessia, independente do resultado, né, da expectativa do que vamos viver, se vai chegar nesse 10 de ouros ou não, mas de não desvalidar todo o processo, tudo que foi vivido, e de conseguir libertar
a frustração, esses 5 de ouros, esses 5 de paus, de não ter alcançado isso daqui. Tá bom? Eu espero que essa leitura de alguma forma possa ter ajudado, se sentirem de partilhar com alguém que também possa inspirar, deixar o like ou comentar. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E é isso, até. Oi, você que escolheu a Mãe Maria. Como estão? Eu acabei esquecendo nas leituras anteriores, nas opções anteriores, de falar que vieram músicas que vão estar trazendo mensagens também sobre essa conexão. Então você pode ver aí. Vou até botar hoje como fala, a minutagem. E junto à minutagem o link da música. Primeiro, pra gente entender aqui também por que você não consegue esquecer essa pessoa, a gente vai olhar o que o universo acha importante a gente ver aqui sobre o que aconteceu entre vocês. Então eu sugiro que vocês tomem coragem, que é assim que eu trabalho, na força da coragem, para que abra um espaço no seu campo mental, emocional, no seu coração, no seu espiritual, para ouvir as mensagens que estão prontas para subir aqui para sua consciência. Tá? Independente de serem gostosinhas ou não, o que se espera ou não. Esses são os conteúdos que eu busco trazer nas minhas leituras venusianas. Para quê? Para poder gerar transformação na sua ação em relação à sua pessoa, quando você entende melhor o funcionamento da sua mente, das suas emoções, como que isso está atrelado à forma como você se coloca, como que isso gera impacto na sua conexão, a forma como a pessoa também passa por tudo isso, e isso gera impacto na conexão. Mais do que só uma leitura oracular, com tendências e revelações do que não é visível, eu ofereço um aprofundamento dessas entrelinhas. Porque é isso, o meu chamado. E tô aqui oferecendo para vocês que, para quem essa leitura fizer sentido, de virem ter essa experiência comigo, tem sido muito, 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 cada vez mais gostoso atender. E tem o meu contato aí no descritivo do vídeo, tá? O que aconteceu entre vocês aqui? Esse é o grupo do fetiche pelo meu amor. A música da Selena Fetish, que foi a música que me orientou a fazer essa leitura. Sobre essa energia de não esquecer uma pessoa, né? O que aconteceu aqui? Bom, uma conexão de indas e vindas, onde o desejo, o tesão, a química, ela foi avassaladora, continua sendo. Ela desestrutura porque é um espaço onde a profundeza da alma, a profundeza dos sentimentos transborda. Vocês podem ser pessoas que eu escuto que não são vocês, mas a pessoa de vocês ser uma pessoa que se comunica muito melhor. A linguagem, uma das linguagens do amor predominante dessa pessoa é pelo toque, é por se deixar tomar, possuir, a expressão que eu escuto, pelo que ela sente. E ainda que pareça que é só físico, não é, né? E a Kundalini, energia sexual, ela é muito menos física do que parece. O que foi feito dela, e esse é um assunto que eu quero muito trazer aqui a nível da expansão da consciência, como que ela tem sido manipulada para ser desperdiçada, eu vou colocar assim. Tem como que isso tem manipulado a forma como as pessoas
se relacionam e quanto que isso encurta muito poder pessoal. Enfim, esse é outro assunto, tá? Mas poder pessoal para vocês aqui em relação a essa conexão, o quanto que isso mexeu com vocês, o quanto isso parece do além, né? E que essas indas e vidas trouxeram questões de: será que isso basta? Será que é só isso? Será que não é? Será que eu tô obcecado nessa pessoa? Será que algum dia vai se ter um caminho do meio? Porque é sempre eu escuto, o bicho pega. De repente, blau, vocês têm uma conexão e aí ficam ali, vivem aquela porra intensamente, da mesma forma que se aproximaram, se perdem, se afastam. E isso já aconteceu em alguns ciclos, algumas vezes, de uma forma em que se questiona se para além da pele ou da obsessão, se é um karma. Isso é um karma ou isso é de ou isso é um dharma, ou isso é de Deus. Eu vi para algumas pessoas, isso não é de Deus. As pessoas falam, não, mas isso não é de Deus. Uma pessoa específica que falou isso no ouvido da pessoa quando junto dela. Se sentir de comentar, comente. Se sentir de me mandar uma mensagem só para comentar também, pode comentar, porque eu sei que eu entendi que essa expressão específica vai fazer com que você identifique que a leitura é para você, sim. Enfim. Algumas pessoas, inclusive, tiveram muito despertar de Kundalini. Tanto você quanto a pessoa aqui. E isso implicou no quê? Em questionamentos grandes nesse sentido do que é destino, do que é livre-arbítrio, do que é karma, do que é dharma, do que é aprisionamento, se existe mesmo livre-arbítrio, se isso é tentação. Eu ouvi aquela música do Gabriel Passador muito antiga. Isso é tentação do capeta. E ele fala, cala a boca, mulher, vem fazer um canguru perneto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá na hora de molhar o biscoito. Mas essa conexão, ela veio com um propósito de fazer vocês enxergarem a beleza nessa ascensão da Kundalini e o quanto que o direcionamento da Kundalini, do que se faz com a sua força vital, de onde se coloca isso, movimenta os seus próximos passos, movimenta os passos dessa pessoa para que se possa fazer escolhas mais assertivas, mais alinhadas com a própria essência e não tão de acordo com as distrações, e não estou chamando vocês de distrações, nem você nem a outra pessoa, mas no contexto muito maior do que no que eu estava falando sobre a falta de foco do que se faz com a própria energia, com a própria libido, né? De como que se coloca isso a próprio favor, a favor de uma conexão, a favor do seu trabalho, a favor do seu crescimento pessoal, da construção dos seus projetos, né? E o quanto que essa conexão ela pode ter dado tantos loopings que se perdeu o foco em si e existe esse ciclo aqui de repetição que faz com que, né, você tenha vindo aqui para buscar a compreensão do porquê que não esqueça essa pessoa. Então, já dei um spoiler, assim, do porquê, né? Porquê? Vamos ver aqui o que o tarô diz sobre esse porquê. De não se esquecer. Você busca ter uma clareza muito grande sobre esse tesão, sobre o que é isso, sobre a sua própria intuição. Será que a minha intuição também estava errada, né? Qual o destino disso? Por que tudo isso? Por que tantas indas e vindas? Busca-se uma verdade. Tem energias similares entre as opções de quem está vindo ver essa leitura aqui. Ai, gente, virou muita carta. Vamos lá.
Por que as coisas não vão para frente de uma forma equilibrada? Por que essa jornada ela não alcançou o seu progresso da forma como você imagina que ela deveria ter alcançado? Por que eu me sinto tão conectada espiritualmente com essa pessoa? Que tesão é esse? Que desejo é esse? Que coisa é essa que mexe comigo nesse lugar? Que beira o descontrole? Que fogo é esse? Eu escutei aquela música da Adele, Set Fire to the Rain. I set fire to the rain. Então, e também porque se espera que uma hora vá se ter essa compreensão e que as coisas então vão atingir o ponto de justiça divina, que não é possível, eu preciso compreender o que é isso, eu preciso me apropriar com a minha lógica, com o entendimento racional do que foi tudo isso que foi movido através do transcendental na minha vida e aonde isso me levou, aonde isso quer me levar. Busca pela compreensão do espiritual. É parecido com uma das opções, eu não sei se foi a primeira ou a segunda, mas a dinâmica anterior, aqui, essa narrativa que eu trouxe aqui do que vocês já viveram, é diferente. Então, eu não sei por que eu puxei mais uma carta, porque não era isso que eu ia fazer. Vou devolver ela. Vamos ver aqui, de acordo com o oráculo, o que essa conexão trouxe para a sua travessia de alma. Do porquê, assim, que você não esquece, qual o aprendizado, né, que vem junto com isso, por que ela é inesquecível. Carajo, gente. Porque traz transformações a nível de DNA, de paradigma, ativações. A ativação da Kundalini está aqui, ó. Fazer você se alinhar com quem você é, traz muita cura. Por isso que é importante perceber o que se faz com essa Kundalini, com essa energia sexual. Não, talvez ir além, né, de dizer que isso é tentação de certas coisas, buscar uma outra perspectiva em relação a isso. Trazer porque essa conexão trouxe essas ativações, porque essa conexão trouxe a ativação aqui, ó, do alinhamento de chakras, dessa Kundalini. Tem pessoas aqui que podem buscar por estudos da magia sexual, do poder da Kundalini, como funcionam essas interações, o que a nível transcendental o sexo traz. Aqui, ó, tem pessoas que sentem que precisam, que esse ciclo de idas e vidas, então, ainda se protegem dessa pessoa, e aí acabam talvez, possivelmente, bloqueando o fluxo da sua própria pulsão de vida, e podem ter ficado meio depressão, porque traz conexão com informações transcendentais vindas dos pleiadianos, faz com que vocês sintam que isso tudo tá para muito além das palavras, por isso até tá me faltando as palavras aqui, e faz com que vocês tenham que buscar autoconfiança e confiança nessa jornada, no que vocês viveram até aqui, para além do que parecer apenas uma loucura. Isso é loucura, isso não é de Deus, isso não é ação, isso é, entende? Um convite a sim saber separar joio do trigo, quando tá bom, quando não tá bom, quando tá trazendo alinhamento, quando tá desalinhando, quando tá trazendo fluxo, quando tá bloqueando fluxo. Eu acredito que essa conexão tenha vindo muito para que vocês percebam a própria força do que é o entendimento, do que é Kundalini dentro do seu próprio corpo, Kundalini a favor de si, a favor o que é, né? O que é? Vai pesquisar o que é. A gente tá falando de força da vida. Ó, a ventania. Aí pra força da vida, a ventania derrubando tudo. Vamos ver aqui o
que está acontecendo por trás? Por trás nada. No espaço onde a gente não vê a nível espiritual essa conexão. Jesus. Aprendizado. Busca pela coragem, busca de fortalecimento de si, fortalecimento da conexão, mas muito aqui é buscar compreender aonde que se deixa a sua energia, aonde que você deposita ela, o que você faz com ela, como melhor usá-la a seu serviço, como usar ela, como buscar nisso a sua força, como não agir a partir de lugares de insegurança ou de, como você fala, das couraças do ego, do que você acreditou que um dia você foi ou quem você é, e ter coragem para investigar esse tema que eu estou trazendo de uma forma bem específica, para que você e essa pessoa, entre você e essa pessoa, é como se a conexão ela estivesse se fortalecendo e trazendo cura. Quando fala aqui de transformação e cura, então pode ser que vocês aqui tenham um sexual healing. I got sick this morning, I need some loving, I can't hold it much longer, cause it's getting stronger, and I get that feeling, I want sexual healing, sexual. E que vocês tenham entendido muito que isso não fazia bem. Então, assim, não se coloquem em situações que você não se sente bem, que esse é o parâmetro, mas também observem quando que vem uma imposição de fora, de um paradigma social ou de uma crença sua, ou quando essa limitação vem de dentro. Acabei de falar isso. A sua intuição, o seu trabalho com a sua própria energia, entender como que flui a energia no seu corpo, trabalhar com pranayama, talvez com yoga, com a consciência do ar, né? Dessa força, do que movimenta nos chakras, enfim, se aprofundar nisso para obter respostas satisfatórias sobre si e sobre essa conexão. Vamos ver aqui como você agora pode trabalhar a sua luz para que as coisas fluam. Trabalhar a sua consciência, colocar a sua clareza a favor dessa conexão. Também veio essas duas cartas vieram nas opções anteriores. Olha aqui que eu falei de sentar, meditar, alinhar chakras. Continuo ouvindo Sexual Healing. Delícia, parabéns pra vocês. Ancorar tudo isso que se vive aqui. Olha, as cartas estão voando, gente. O cabelo tá voando. Tudo isso que se vive com essa potência, dessa dimensão do misticismo, da força, da pulsão, trazer isso para a consciência, trazer isso para o corpo, trazer isso para o corpo perceber, entender como que se alinha isso, como colocar isso a seu favor e entender que esse tema tá vindo para você, porque é o momento dele vir para você. Você pode buscar referências em arquivos acásticos sobre isso. E também trabalhar com quantas rosas tem aqui, né? Sister of the Rose, para a Irmandade, buscar entender também um pouco da energia das rosas, de Maria Madalena, de Mãe Maria, para poder deixar para trás também coisas que devem ficar para trás, inclusive paradigmas, formas de enxergar, de pensar essa conexão, de pensar a sexualidade, de pensar a sexualidade com essa pessoa. E escolher aqui abraçar aspectos do alinhamento que isso pode vir a trazer e da cura. E também como que isso pode curar certas questões relacionadas ao feminino e à linhagem ancestral feminina. Tá bom? Se vocês tiverem gostado, comentem, deixem um like, se sentir de vir por uma leitura particular pra gente aprofundar. Venha, tem sido um prazer, vai ser um prazer. Vou deixar vocês aqui antes que tudo voe. Até!